Meus irmãos, boa tarde. Meus amigos, boa tarde também. Nós vamos dar continuidade ao livro do Jerry Bridges, Pecados Intocáveis, hoje capítulo 9, com o tema Insatisfação. No capítulo anterior, o presbítero Elano trabalhou a questão da ansiedade e a questão da irritação, né? Ansiedade ali como uma incerteza temerária, seja de curto prazo, seja de longo prazo. E a irritação, né? Normalmente também como resultado de algum acontecimento imediato que atrapalha planos e desejos. Hoje nós vamos trabalhar insatisfação, é o assunto do capítulo 9, que é algo que quase sempre resulta de situações permanentes e imutáveis que estão fora do nosso controle. Mas antes propriamente de iniciarmos esse estudo, é necessário afirmarmos aqui que às vezes nós podemos lidar com insatisfações de forma legítima. Por exemplo, um dos exemplos que o autor traz é que todos nós deveríamos até certo ponto ficarmos insatisfeitos com o nosso crescimento espiritual. Caso contrário, o nosso desenvolvimento espiritual da vida cristã, ele seria interrompido. Há também aquilo que o próprio autor diz, né, que podemos chamar de uma insatisfação profética. Quando falamos, por exemplo, sobre a injustiça, sobre os males da sociedade, e aqueles que se unem, não é, ao desejo de ver mudanças para melhor. Mas o assunto desse capítulo, abordado no capítulo 9, é a insatisfação ilegítima, aquela que afeta negativamente o nosso relacionamento com Deus. E na verdade, as advertências mais frequentes da Bíblia contra a insatisfação, elas se referem à questão do dinheiro e ao acúmulo de bens materiais. Mas nesse capítulo nós vamos destacar talvez o que de forma mais comum seja algo que está aí nos círculos cristãos, né? Insatisfação no meio dos círculos cristãos, no meio dos cristãos fiéis. Uma atitude provavelmente que é desencadeada por circunstâncias que não mudam, não é? E que tem testado a fé de muitos. Alguns exemplos dessas circunstâncias, por exemplo, alguém que tem um trabalho que não é gratificante, que não tem, por exemplo, um salário que o gratifica, um salário que de fato não lhe dá condições, não é, de suprir todas as suas necessidades, um salário baixo. Ou a falta de um companheiro ou uma companheira para se casar, e aqui nós estamos falando sobre a questão da solidão, ou da impossibilidade de se ter filhos, ou alguém que contraiu um casamento e hoje vive uma extrema infelicidade dentro do casamento, ou a própria deficiência física, ou a saúde debilitada em continuidade. Certamente há outras situações dolorosas, né, que não estão incluídas aqui nessa lista. Mas sejam elas quais forem, as verdades apresentadas e abordadas aqui no capítulo 9, elas se aplicam a todas elas. Então, além das circunstâncias realmente dolorosas, né, da vida, a causa da insatisfação é muitas vezes algo corriqueiro. Por exemplo, o autor nos dá um exemplo aqui sobre a questão de alguém que tem dificuldades com a área de administração. E uma pessoa que tem que lidar com as questões administrativas durante o dia. Isso traz certamente para essa pessoa, não é, um esvaziamento emocional muito grande. Isso faz com que a porta da insatisfação, então, ela se abra. Veja, a necessidade de se cuidar de detalhes administrativos, não é? Então faz com que essa pessoa viva uma tremenda insatisfação na sua vida. Agora é importante também enfatizar que não importa o quanto as circunstâncias sejam boas, sempre haverá pequenas coisas que tendem a nos levar à insatisfação. Então o próprio Jerry coloca o seu exemplo quando ele vai dizer que durante 34 anos, né, ele se casou na verdade quando ele tinha 34 anos, então um tempo antes disso ele viveu uma perspectiva de solidão, então ele é alguém que conhece, por exemplo, um pouco de solidão vivida por aquelas pessoas que estão solteiras. Mas ele diz que quando ele se casa, então, ele começa a ter que lutar contra a insatisfação, numa área específica, ou seja, ele já é um pai, não é? Quando ele tem o seu filho, ele já é um pai que no mínimo é 10 anos mais velho do que a média dos outros pais, dos outros filhos, não é? Além disso, ele enfrenta limitações muito grandes desde a sua infância. Ele tem problemas visuais, ele tem problemas auditivos, então, naquilo que tange, por exemplo, a ter que se lidar com jogos de esportes, por exemplo, né? Fazendo isso inclusive com seu próprio filho, como alguns pais fazem com outros filhos, ele enfrenta grandes limitações. Ele não é um pai normal como os outros o são. E mesmo hoje ele diz que na sua vida adulta essas deficiências incuráveis, ele enfrenta durante
então isso é uma coisa de um período muito longo, não é? Trazem muito incômodo, criam muitas dificuldades. E ele reconhece certamente que há situações que causam transtornos a outras pessoas que talvez sejam bem piores que a dele. Mas o fato é que tanto ele quanto nós, não é, meus amados irmãos, quanto vocês, temos que saber lidar com a insatisfação. Talvez a sua circunstância seja bem mais difícil do que aquela que o autor aqui dá como exemplo de si mesmo. Mas uma coisa nós precisamos entender, meus amados irmãos, é a nossa reação às circunstâncias e não o grau de dificuldade dessas circunstâncias que determina se nós estamos ou não insatisfeitos. Então veja, em suma, não importa a circunstância que nos leva à insatisfação, nem o grau de severidade, nós temos que reconhecer que insatisfação, lá no fundo, é pecado. E talvez isso possa te surpreender. Nós estamos acostumados, muito acostumados a sermos ansiosos, nós temos o costume de sermos insatisfeitos ou descontentes, principalmente quando nós enfrentamos circunstâncias difíceis, não é? Que achamos, e aí a gente acaba achando meio que normal reagir assim aos insucessos da vida. Mas perceba que a nossa própria atitude, o nosso próprio comportamento, ele só enfatiza a sutileza e a aceitação desses pecados na nossa vida. Se nós estamos simplesmente tendo esse tipo de comportamento, não é, meus amados irmãos, como pecado, nós estamos agindo exatamente como descrentes, que não têm incluído Deus em suas circunstâncias. E aí nós vamos voltar àquilo que foi abordado lá atrás no capítulo 7, a impiedade como raiz dos nossos pecados. Então qual é o objetivo aqui quando nós falamos sobre insatisfação? Primeiro, é nos ajudar a enfrentar muitos desses pecados sutis, e especificamente esse, que povoa o nosso dia a dia, e reconhecermos, não é, que muitas vezes eles estão sendo bem aceitos por nós. Estão sendo bem aceitos pela própria sociedade. Nós os toleramos sem pensar duas vezes. E isso, meus amados irmãos, tem um custo. Isso deixa esses pecados ainda mais perigosos. Por quê? Porque eles vão abrir a porta do nosso coração para coisas ainda mais graves. Veja, nós estamos falando sobre insatisfação. A insatisfação, por exemplo, pode levar você facilmente a cair num ressentimento ou em numa profunda amargura, em primeiro lugar contra Deus, mas também contra o teu próximo. Uma outra coisa que esse livro nos ensina nesse capítulo é oferecer sugestões para que nós possamos lidar com esses pecados e com este pecado específico. E a primeira coisa que ele vai falar aqui, meus amados irmãos, é que nós temos uma primeira arma de ataque. Qual é? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Ele cita, por exemplo, João 17, quando Jesus ele intercede pelos seus discípulos, ele diz assim ao Pai: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a palavra de Deus é a nossa melhor arma de ataque contra esses pecados. E não apenas principalmente falando aqui do Evangelho, que certamente não é a verdade, mas também sobre a verdade moral de Deus, que está em toda a Bíblia. As palavras de instrução e encorajamento que nos ajudam a obedecer à vontade moral de Deus. Então um dos exemplos que é utilizado aqui no capítulo 9, por exemplo, é o Salmo 139. Primeiramente o verso 16. É um versículo que o próprio autor diz que o ajuda muito quando ele está irritado. É a verdade sobre Deus ter determinado todos os nossos dias, com seus altos e baixos, com suas bênçãos, com as decepções. E ele vai dizer que isso é algo que certamente o tenha ajudado a encarar as situações que o leva à própria insatisfação. Vale a pena a gente reiterar. A circunstância, nem tão pouco, o grau de dificuldade, não é? Grau de dificuldade. Mas o fato de que a insatisfação é pecado. E aí nós precisamos entender, meus amados irmãos, que as circunstâncias foram determinadas por Deus como parte do seu plano integral para a nossa vida. Tudo que Deus faz, ou tudo que Deus permite que aconteça, tem um propósito. E veja que os propósitos de Deus, meus amados irmãos, por mais misteriosos e inescrutáveis que eles sejam, como diz o apóstolo Paulo, são sempre visando duas coisas. A primeira, a glória bendita de Deus. A segunda, o benefício da sua igreja,
o benefício dos seus filhos, o nosso benefício. Por exemplo, para as pessoas que são portadoras de deficiências físicas ou têm problemas com sua aparência, não é? Pessoas talvez aí que inclusive vivam com uma alta, baixa estima. O Salmo 139, não no verso 16, mas agora no verso 13, ele ajuda demais. O salmista diz ali, tu formaste, não é? Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Essa verdade, meus amados irmãos, é uma verdade muito sublime, porque nos faz pensar, por exemplo, como Deus construiu arquitetou o nosso DNA. E outros fatores que determinam a nossa própria constituição física. E veja que esse conhecimento, essa sabedoria deu ao salmista uma grande convicção para afirmar: o Senhor me teceu no ventre da minha mãe. Meus amados irmãos, essa é uma verdade grandiosa. Por quê? Porque eu e você temos a aparência que temos porque Deus nos fez assim. Estou aqui apenas abrindo um parênteses, cuidado quando você se critica demais, né? Quando você não se vê de uma maneira bela, não é? Quando você atribui imperfeições à sua pessoa, porque você pode muito bem estar contestando aquilo que o próprio Deus criou, que foi você, e exatamente assim. E veja, Ele nos fez assim, porque desse jeito nós cumprimos mais perfeitamente o seu plano para as nossas vidas. Então, para aqueles que são portadores de deficiências físicas, não é? Talvez algumas pessoas deficiências físicas severas, o plano de Deus talvez pareça até sem sentido. Eu, por exemplo, estou agora com a situação com um irmão meu, não é? Que está tendo que ser cuidado por várias pessoas depois de um acidente que sofreu por causa de um assalto, de uma tentativa de assalto, caiu de moto, bateu com a cabeça, não é? Não mexe perna, não mexe braço, está com um problema neurológico. Deus permitiu isso, está no controle de Deus. E talvez isso pareça sem sentido para aqueles que não compreendem as coisas, para aqueles que não admitem de fato que Deus é um Deus que governa e controla todas as coisas. Mas irmãos, se nós acreditamos que somos quem somos e o que somos porque Deus nos fez assim, então nós vamos aprender a aceitar as nossas deficiências. E aí nós vamos passar a acreditar que Ele pode até mesmo usar tudo isso para a sua glória. O Salmo 139, 13, que é citado aqui então pelo Jerry Bridges, é um incentivo a quem sofre algum tipo de limitação física. Logicamente que há muitas outras áreas da vida que talvez não sejam abordadas exatamente nesse texto, mas o são em outro local na Escritura. Na Bíblia nós encontramos outros versículos e instruções específicas sobre circunstâncias que nós vivemos de maneira muito particular. Então nós precisamos entender muito bem isso, meus amados irmãos. Nós precisamos aceitar isso, essas circunstâncias que nós recebemos das mãos de Deus, não é? Confiando que Ele sabe, não é? Ele sabe todas as coisas, Ele sabe aquilo que é melhor para nós. Em amor, Ele planeja só aquilo que é bom. Perceba que quando nós alcançamos esse estágio de aceitação, nós estamos então prontos a pedir que Deus use as circunstâncias difíceis para a sua glória e para o seu louvor, para a sua honra. E aí, uma mudança acontece. Nós passamos de vítimas a administradores. A nossa pergunta sempre vai ser: Senhor, de que modo eu vou usar essas circunstâncias, esse problema que eu estou vivendo? Ou talvez falando aqui das pessoas que têm deficiência física, essa minha deficiência, seja ela qual for, para servir ao Senhor e para glorificar a Ti. Mas talvez você me pergunte, ou pergunte na verdade ao autor desse livro, não é? Mas eu não deveria orar para ser curado ou ficar livre da situação dolorosa? Logicamente que sim. Nós somos incentivados, meus amados, a orar com vistas a essas circunstâncias, mas nós sempre devemos fazê-lo na certeza de que o nosso Pai Celeste, que é infinitamente sábio e amoroso, sabe exatamente aquilo que é melhor para nós. E então nós devemos estar prontos para aceitar a sua vontade. Alguém já disse que orar é entrar em consonância com a vontade de Deus. É buscar exatamente, não é? E se satisfazer exatamente com aquilo que Deus quer. Mas o autor aqui, meus amados irmãos, ele continua.
Então ele vai nos falar exatamente sobre isso. Nós precisamos ter uma crença firme nas coisas que definem Deus como quem de fato Deus é. Nós precisamos ter uma crença firme, por exemplo, na soberania de Deus, na bondade de Deus, na sabedoria de Deus, em todas as circunstâncias da vida. Percebam, sejam as circunstâncias de curto ou longo prazo, nossa capacidade de reagir a elas de um modo que honre e agrade a Deus depende da nossa aptidão e a vontade de aplicar as verdades que nós temos conhecido pela palavra de Deus a esses acontecimentos. E isso, meus amados irmãos, só pode ser feito por intermédio de uma coisa: é por meio da fé. Nós temos que acreditar que o ensino bíblico sobre os atributos de Deus, sobre quem Deus é absolutamente verdadeiro. E que Deus gerou ou permitiu as circunstâncias difíceis para a sua glória e para o nosso total benefício. Mas quando nós falamos sobre insatisfação, então nós não temos apenas o conhecimento da palavra de Deus, essa arma inicial para lidarmos com esses pecados, né? Para nos convencer, para olharmos para essas verdades e pela fé aceitá-las, né? Para que aí essas circunstâncias difíceis certamente se voltem para a honra e para a glória de Deus. Nós falamos aqui, rotulamos evidentemente a insatisfação como pecado. Mas há uma segunda coisa a qual nós devemos buscar, e aí nós devemos fazer isso em oração. A semelhança daquilo que o próprio autor coloca aqui, não é? As suas lutas pessoais contra as suas circunstâncias particulares da vida, ou seja, a sua luta contra essa insatisfação. Uma outra coisa sobre a qual nós somos aconselhados aqui é que todos nós devemos buscar o auxílio do Espírito Santo de Deus. Nós devemos deixar de lado toda e qualquer atitude de insatisfação ilegítima e adotarmos um comportamento bíblico, um comportamento positivo, um comportamento correto. E para isso nós precisamos buscar, na verdade nós já temos, os filhos de Deus já têm, não é? O auxílio do Espírito Santo de Deus, que é o Espírito da Palavra. Dessa maneira nós seremos bons administradores das circunstâncias difíceis e decepcionantes que Deus, em seu conselho soberano, em sua sabedoria, em sua bondade, tem nos permitido atravessar de alguma forma, para que possamos então glorificá-lo em todas as áreas da nossa vida. Então que o Senhor nessa tarde possa abençoá-lo com essa palavra. Certamente você, como eu, vive algum grau de insatisfação na sua vida. Nosso combate à insatisfação ele é diário. Precisamos tratá-lo, precisamos crer na palavra de Deus. Precisamos pedir a Deus que nos abençoe com o Santo Espírito do Senhor. Precisamos lutar contra esse pecado, precisamos aceitá-lo de forma alguma. Ele é um pecado, como eu disse aqui, que ele pode abrir o nosso coração, não é, para outros pecados mais nocivos. Que o Senhor não permita que isso aconteça, que possamos ser firmes na luta não apenas contra esse, mas contra todos os outros pecados. Que Deus possa lhe abençoar ricamente. Amém.